Então, vamos falar aqui sobre esses temas: pecado, iniquidade e perversidade. O que isso tem a ver com os assuntos que nós vamos falar? Vamos falar sobre o pecado em si, sobre as consequências do pecado, o que o pecado gera na vida do homem, por que o pecado é algo tão destrutivo. A princípio, nós nascemos com a natureza original do homem semelhante à do Criador, ou seja, sem o pecado, limpo do pecado e das consequências iniciais do pecado, que foram a morte, o suor do homem, o parto da mulher, o trabalho, o afastamento de Deus. Então, no princípio, temos que falar que a consequência do pecado é a morte. Porém, o pecado, quando praticado de maneira eloquente, de maneira sem controle, sem algo que cerne o pecado de sua consequência, ele leva à iniquidade. O que seria iniquidade? Iniquidade é o ciclo vicioso causado pelo pecado, daquelas pessoas que se adaptam à vida do pecado, ou que não se arrependem, ou que não lembram que aquilo que está sendo praticado é um pecado, o pecado vai ser normalizado na vida daquela pessoa e vai fazer parte do seu estilo de vida. Isso é o que chamamos de iniquidade. Os demônios passaram por um processo muito semelhante, em que eles foram pecando, 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 chegando ao ponto de que eles não conseguiam mais parar de pecar. Então, a iniquidade é a normalização do pecado, trazendo o pecado como seu estilo de vida, como seu modo de ser, pensar. Então, o pecado ele enraiza no ser humano, primeiro pela carne, mas ele entra em todas as camadas do ser humano, do espírito e também na alma. Então, nós temos um sistema que chamamos de aprendizado, que é a neuroplasticidade, seja aquele aprendizado pelo meio, aquele aprendizado que já temos em nossa alma e nosso espírito. A inteligência humana, que faz parte da alma, ela pode sim se adaptar ao pecado e se tornar cheio de demônios, cheio de pensamentos que não condiz com a realidade cristã. E isso vai afastando o ser humano do Deus verdadeiro. Então, o que separa o pecado da iniquidade é o hábito. Então, se eu pecar uma vez, é óbvio que eu posso ter como consequência a morte, mas o hábito de pecar, ele vai criar um ambiente de pecado. E isso vai ser determinante não só na minha vida, mas na vida daqueles que estão próximos a mim, que também, principalmente na minha linha vertical da minha árvore da vida, da minha existência. Então, os meus filhos, os meus netos vão sofrer consequências dos meus pecados. E as pessoas mais próximas, como meu pai, minha mãe, meus irmãos e a minha esposa. O que separa o homem do pecado é o perdão. Então, basta um perdão de Deus, uma missa ou uma confissão que já é suficiente para eliminar o pecado, apagar o pecado. Às vezes a consequência do pecado é muito pequena, mas o pecado, a consequência pior está na iniquidade, onde um homem não se separa daquele pecado, se apega a ele e o torna ele cerne das suas paixões. Ou seja, as paixões ela está no espírito e também as paixões estão na carne. Então a vivência do pecado é um erro, torna-se uma blasfêmia contra Deus. O que separa o homem da iniquidade é uma cura. Então, para separar o homem da iniquidade é muito mais difícil. Precisa de um processo, de um experimento, precisa da misericórdia de Deus agir. Não basta somente a confissão. É preciso, para separar o homem da iniquidade, uma experiência, algo muito mais forte, que faça o próprio homem se desapegar daquele pecado, que se uniu a ele de maneira muito intrínseca. É difícil separar a iniquidade do homem, principalmente quando ele se entregou àqueles princípios do demônio. Aquilo causou uma mudança estrutural no seu ser, na sua alma, no seu espírito. E isso é complicado. Tanto o pecado quanto a iniquidade traz consequências. Então, as consequências temporais e consequências atemporais. Condenação ao inferno, sofrimento no purgatório, traz consequências na família, traz consequências a longo prazo, destruição, aumenta o poder dos demônios na vida daquela pessoa e vai ser mais difícil tirar os demônios da vida daquela pessoa, podendo gerar casos mais graves de obsessão, casos mais graves de possessão e através das linhagens familiares que chamamos de maldições, certo? Só existe iniquidade no pecado. O que isso quer dizer? Que, independente de outra forma, o pecado, a iniquidade depende primeiro do pecado, que aproxima o homem do demônio. Então, o pecado traz o demônio. A iniquidade vai trazer legiões de demônios. Então, onde habita um demônio, habita sete. Onde habita sete, habita 49. Então, esse é um processo progressivo que a vida do ser humano vai sendo entregue a Satanás. Entender que Deus e o demônio não estão no mesmo local, na mesma alma. Logo, se aquela alma está dominada por demônio, Deus é obrigado a sair dela ou se afastar. Por mais que saibamos que Deus não sai completamente de uma alma, principalmente daquele que é batizado. Aqui, relatando ainda mais do processo do pecado e iniquidade, vai causar uma separação do homem de Deus como consequência. A princípio, essa separação é dolorosa, porque, de alguma forma, aquele que peca não deixa de pertencer a Deus. Porém, a maneira que ele vai se afastando causa uma dor na alma, uma destruição do ser humano e da essência humana. E vai ficando cada vez mais doloroso esse processo. A humanidade hoje vive uma dor espiritual muito grande, muitas doenças espirituais, muita depressão, muitas doenças relacionadas ao espírito, à alma. E é cada vez mais dolorosa.
Porém, algumas pessoas já estão no estágio tão avançado que esse processo deixou de ser doloroso porque eles sentem prazer no pecado, sentem prazer no ódio, são capazes de fazer qualquer coisa contra Deus e provando o princípio da blasfêmia e também da perversidade, que é quando o homem se afasta de maneira tão grande do seu Criador que ele se torna blasfemo, ele age como um demônio, se tornando um demônio em todos os seus atos, sendo capaz de machucar o próximo e de desrespeitar os mandamentos de Deus de maneira dolosa. Então ele age sempre contra os mandamentos de Deus, capaz de fazer ou criar diversas perversidades e nem sempre pensando em benefício próprio, mas estando totalmente dominado pelas legiões, a qual entra naquela alma. O centro do homem, da nossa existência, está em nossa alma. Então a alma, ela passa por lutas constantes, ela está dentro da realidade espiritual. Então o mundo espiritual é uma constante guerra. A alma também, quando serve a Deus, passa por isso. Ela tem que decidir ou servir ao próprio corpo ou servir ao espírito, ou buscar a verdade, ou viver de fatos que são facilmente adulterados. Na alma temos dois grandes atributos resumidos, que é a inteligência e a vontade. Unidas formam a emoção. A princípio, o demônio vai tentar se apoderar da vontade, e pela vontade ele se apodera da inteligência, tornando o homem seu escravo. No espírito, nós temos a consciência, temos a comunhão. Então, o Espírito de Deus ele pode nos libertar das mazelas do espírito. O que isso quer dizer? Então, nós podemos encontrar comunhão com Deus e comunhão na verdade. E isso diminui muito o sofrimento espiritual do homem. Não só diminui o sofrimento espiritual, mas como afasta ele do demônio. Porque a comunhão com a verdade, com Cristo, não deixa espaço para Satanás. Isso causa uma dor para o demônio. Temos uma união entre corpo e alma. Desta provém a mente. E dela experimentamos os fatos. Então, corpo e alma unidos é a mente humana. Poderíamos dizer aquilo que pensamos? Talvez. Agora vamos lá. Da união entre alma e espírito, temos a formação do coração. O coração do homem, ele não é puro, e sabemos disso. Por isso devemos buscar ter um coração semelhante ao da Virgem Maria e de Jesus Cristo. Por quê? Desta união somos capazes de alcançar e interpretar a verdade. A verdade ela só ganha sentido no nosso coração, no nosso interior, certo? Por mais que absorvamos ela em parte pela mente, do corpo e da alma, ela se torna mais crítica, mais verdadeira no coração. O coração do homem não é bom, ele é cheio de impurezas. E por isso devemos estar em constante purificação pela fé, pelas obras. Podemos concluir então que o corpo e o espírito não se unem. Então o corpo e o espírito vivem uma batalha. A alma é o centro da batalha que ela tende a ser guiada por um dos lados. Ou tornamos escravos do corpo ou somos libertos pelo espírito. A carne ela tem muita força e muita dominância no ser humano. Se a gente não conhecer a fé, buscar a verdade, nós nunca seremos livres ou purificados, ou jamais encontraremos a verdade que se dá no espírito. Então temos que ter essa batalha interna contra as paixões. Os atributos do corpo temos a sobrevivência, as paixões, os sentidos, os comandos, tudo aquilo que é primitivo no homem está dentro do corpo, das suas necessidades básicas, de onde vem a natureza do pecado original e também onde se encontram os motivos das maldições, das doenças, da morte e por aí vai. Então, no corpo temos as maiores desgraças, mas não deixa de ter importância os cuidados do corpo, os cuidados da mente, os cuidados da alma, já que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo da alma e também é o templo do Espírito. Cada um tem sua própria consciência, por isso cada um somos únicos em espíritos. Também somos únicos em corpo e também somos únicos em alma. Porém, o ambiente espiritual é cada vez contaminado, corrompido de modo geral, onde experimentamos as consequências dos pecados dos outros, os pecados dos nossos antepassados, o pecado do mundo em si. Então, um ambiente totalmente contaminado em que nós somos cada vez menores e menos relevantes à nossa existência. E por isso, cada vez mais se concretizam os planos de Satanás de dominar o mundo, de fazer a união dos povos, de colocar todo mundo debaixo do mesmo sistema. Então todos nós passamos pelas mesmas influências, mesmo aqueles que estão mais afastados, às vezes têm o coração em Deus. O Espírito mora a comunhão, por isso encontramos a Deus através do Espírito, através da fé, através da vivência da religião. E assim expulsamos o demônio e também estamos aptos a encontrar a verdade, nem Espírito, nem Cristo. Mas não é algo tão simples como é no papel ou neste texto, em contexto geral. Então as coisas são mais difíceis do que parecem no mundo espiritual, porque nós não temos força suficiente, não temos a verdade de maneira suficiente, falta a pregação do evangelho, vivência da palavra, consciência do catecismo. Então, o ser humano ele vive perdido em seus próprios atos, em ambiente de pecado, em suas fraquezas, em suas paixões, no seu modo de agir, no modo de pensar. Então, vivemos em um ambiente cada um por si, enquanto que o que era para ser realidade era a realidade da igreja. Cada vez está mais afastado do seu propósito, da sua realidade. E também faltam pessoas que oram, pessoas que têm comunhão. O número dos que são escolhidos são cada vez menores e os que persistem são ainda muito menores do que aqueles que são escolhidos. Porque muitos de nós se encontram desviados no nosso ser, na nossa existência, no nosso espírito, na nossa alma. Estamos vivendo uma vida corpórea, sendo escravizados e perdidos no mundo. E esquecemos da nossa verdade, dos propósitos ao qual devemos lutar.
Esses são os princípios da igreja.